Esse jovem aqui é o Saulo. O Saulo, ele é... A semana que vem ele está apresentando o estudo de caso dele, então eu já considero ele como psicanalista. Dificilmente a supervisora do Saulo vai dizer que você não está preparado, né? O Saulo, ele é um rapaz de visão, empreendedor, tem um instituto, ele vai falar um pouquinho dele, do instituto, tá? E a gente teve o prazer e a honra de ter ele como aluno e agora como colega, tá bom? Saulo, por favor, se apresente. Saudações positivas a todos. Muito obrigado, Lúcio, pela essa oportunidade. É um prazer. Eu tenho o Lúcio como, primeiro, um amigo, um mentor e depois uma pessoa que eu me espelho muito, uma pessoa de grande referência aqui em Brasília. Eu entrei para a psicanálise no momento onde eu estava precisando me encontrar e me encontrei. E hoje eu quero continuar essa busca agora, ajudando as pessoas a se encontrarem. E aí, quando o Lúcio lançou o desafio, vamos começar a estudar, fazer terapia e foco, e ele abriu para nós, alunos, na época alunos, quem tinha interesse, a vontade de entrar num tema de mais técnico, ele falou assim, bom, quem tá interessado nisso? E aí foi quando eu falei, bom, deixa eu entrar num desses temas, aí nos sorteios que teve, nas escolhas, eu fiquei de falar sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, que é personalidade maníaca depressiva. E aí agradeço muito, Lúcio, por isso, por essa oportunidade, que me fez trazer um novo olhar para esse tema, apesar da gente já ter estudado sobre isso ao longo de todos os nossos 2 anos de curso, né? Quero agradecer que vocês que estão tirando esse tempo na segunda-feira para estar conosco, mas sentou, levou uma história. Então, assim, todo mundo que numa sessão, num encontro ou num processo que eu faço, eu gosto de contar uma história, Lúcio. Então, assim, sentou comigo, vai sair com uma historinha. Muito bem, então conte uma história para a gente, né? Então, assim, no passado, tinha um jovem numa tribo indígena americana que, diante de uma circunstância, ficou muito revoltado com os seus amiguinhos, com seus colegas. E aí ele foi para a mata e pegou um facão e começou a cortar, 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 e folha, mato e tudo mais. E aí, nisso, o seu avô, que era o velho sábio da localidade, observou o neto fazendo esse procedimento, Lúcio, essa forma de agressividade. Conduziu ele ainda mais para dentro da mata, que estava logo no começo. Falou assim, escute a mata, sente essa mata que você está percebendo. E continuaram caminhando até o momento que eles chegaram e viram os animais, 2 lobos, se alimentando. E aí foi quando ele começou a falar para esse jovem, assim, meu filho, meu neto, tá vendo esses lobos se alimentando? Esses estão brigando? Aí ele, sim. Aí ele, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, deixa eu te contar uma história. Dentro de nós vai estar sempre esses 2 lobos. Um lobo bom, que vai estar sempre falando de bondade, justiça, responsabilidade. E um lobo ruim, aquele que vai ir pela cólera, pela raiva, pela chantagem, por tudo que é negativo nesse mundo. E aí o neto, né, jovem, fala assim, aquela ansiedade de um jovem, vovô, mas quem é que ganha essa luta? Que os 2 querem se alimentar. Aí o sábio, com aquela serenidade, disse, aquele que você mais alimentar. E aí, Lúcio, eu quero abrir o nosso encontro com essa história, com essa reflexão. E aí, você que está nos escutando, o que essa reflexão gerou para você? Coloque aqui escreva um comentário e ao final a gente abre para as perguntas. Muito bom. Aí eu queria já aproveitar, né, para te perguntar, inclusive, qual a relação dessa história com o tema de hoje, personalidades maníacas e depressivas? Tem tudo a ver, Lúcio, porque quando a gente olha esse tema, para responder essa pergunta, eu vou pedir para a gente montar um quebra-cabeças.
Então, a gente vai ter que montar um quebra-cabeça e a gente vai ter que passar pelas obras de Freud, principalmente quando a gente fala em Luto e Melancolia, uma obra de 1917. Mas, sendo bem objetivo, né, quando a gente fala em transtorno maníaco-depressivo, a gente está falando de comportamento. E tem tudo a ver com esse lobo. Então, assim, lobo bom, lobo mau e comportamento. Vamos guardar isso daí e vamos começar a nossa história. Eles vão conseguir ver os slides? Vamos. Ah, sim, eu estou aqui Será que... dormindo no ponto, né? Desculpa aí, a história está tão boa, né, que a gente acaba se perdendo aqui. Então, o que eu quero começar falando Vamos sobre... ver se dá, sim. Tá aí, ó. É isso aí? Tá aqui, ó, legal. É isso? Então, a gente vai falar sobre essa parte de personalidade maníaco-depressiva, só que a gente vai começar falando sobre luto. E aí, Lúcio, o que é o luto? É a perda de um objeto. É a perda de um ente querido, de um emprego, de uma namorada, de um namorado, do seu trabalho, do carro que foi furtado. É um luto. Então, a gente precisa começar a entender no tempo e no espaço o pensamento de Freud, quando ele fala perda do objeto. E aí o luto ele vai se materializar por um processo. Pode ser um processo de curta duração, processo de média duração, mas ele é um processo. Porque você está diante de um fato da vida, onde você está no seu convívio e você tem um momento de ruptura. E aí você vai ter o que ele fala desse luto, dessa perda. Então, eu olho para esse objeto e não tenho. Então, e agora eu preciso ter o meu mundo, eu preciso refazer a minha história a partir desse mundo, dessa ausência desse objeto. Então, eu começo dentro de mim a ter alguns processos internos. E aí a psiquiatria ele vai falar dos estágios do luto. Então, assim, a gente fala da negação, da raiva, barganha. Alguma literatura vai dizer tristeza barra depressão ou aceitação. Então, assim, a negação, assim, puta, perdi o emprego, não acredito, não consigo isso e não vai dar. Então, você vai negar aquele fato. Não, eu não quero acreditar, eu não posso aceitar isso. E aí você vai ter esses estágios, Lúcio. Você quer mostrar para eles o slide das fases do Tem luto? aí as 5 fases Uhum. do luto, se você Tá, puder. vamos mostrar aqui para eles, então. Colocar aqui numa tela cheia para que todo mundo possa ver. Então, são 5 fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O primeiro é sempre negar. Meu Deus, eu perdi a minha tia, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu emprego, então eu nego. Depois, num segundo momento, eu vou passar para a raiva. Eu tenho uma raiva de que eu não tenho mais esse objeto. E aí eu fico com ira, com sentimentos negativos, eu fico colérico, então eu começo a ficar enfurecido. Começo a ter momentos de agressividade, momentos de impulsividade, e aí eu começo a me comportar de forma muito abrupta, né? Depois eu vou fazer uma barganha. Barganha com quem? Comigo, com o divino. Eu vou fazer uma barganha com a espiritualidade, com uma possível reflexão. Mas se eu não tivesse tido esse comportamento no meu trabalho, eu seria demitido? Mas se eu tivesse entregue o negócio no prazo, será que eu teria alguma coisa? Então, no próximo trabalho que eu tiver, eu vou começar a negociar comigo a barganha. Então, aquela coisa assim, pô, então eu terminei o meu namoro. Então, a briga foi por conta que eu não sou atencioso. Então, eu vou falar que eu vou ser atencioso. Então, eu vou começar a negociar estratégias comigo de viver essa situação. Depois entra a depressão, a tristeza, que é a fase onde você necessariamente precisa sentir. E, Lúcio, no set terapêutico, o mais importante é você ajudar o analisando a sentir. Então, assim, ele vai ter que reelaborar, ele vai ter que rememorizar, mas ele precisa sentir. Então, ele precisa passar por esse momento da tristeza. Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou apático. Então, ele vai começar a ter esses momentos de tristeza para que ele possa chegar no próximo passo, que é aceitar.
Agora eu consigo viver num mundo onde esse mundo não é tão colorido como eu gostaria que ele fosse, Lúcio, mas é um mundo que eu preciso viver. Então, meu pai, minha mãe, minha tia, quem faleceu, não gostaria de me ver nesse mundo sem ela numa amargura. Então eu começo a aceitar. Então a gente começa por aí. Uhum. E as fases do luto são muito importantes, né? Uhum. Por mais que a pessoa esteja adoecida ali, por mais que ela passe por esse momento de negação, de raiva, de barganha, depressão, são fases importantíssimas para que ela possa elaborar cada uma dessas etapas e no final ela sair bem, né? Então, e depois das fases do luto, o que é que você tem aí para gente? Uma coisa que eu consegui perceber, Lúcio, com essa fase do luto, é que a psicanálise, esse conceito é o tradicional da psiquiatria. Uhum. Todas as escolas, quando vai falar da tanatologia, que é a área da medicina, a área da ciência que vai estudar a morte, vai começar, assim, a psiquiatria também tem. E me permitam ler, ficou um pouco pequeno aqui nas minhas anotações, existem 4 estágios na psicanálise que Freud ele traz, os posteriores de Freud eles aplicam, que o primeiro é a negação, isolamento e a desorientação. Você fica aquela fase desorientado. Puta, o que eu faço agora? E agora? E aí você tende a se isolar. Então, em algumas pessoas, você consegue perceber que ela se fecha nela mesma. E aí é o momento onde ela está começando a trabalhar o inconsciente, o consciente e o inconsciente. Ela começa a ficar nesse movimento. Depois é a busca, anseio e busca pela figura perdida. Lúcia, é pior momento de um processo de luto, quando é vinculado à morte, é o enterro. É você se despedir da pessoa no caixão. É aquele é aqueles instantes finais onde o caixão está sendo tapado e você está dando o último adeus para aquele ente querido. Ah, Saulo, mas e quando é o caso não é tão vinculado a questões de perdas familiares? É aquela situação, Lúcio, onde você vai ter... você tem uma rotina e numa segunda-feira, terça-feira qualquer, o seu chefe te fala assim, Lúcio, a partir de agora eu não preciso mais de você na empresa, você está sendo desligado. Aí você fala, por quê? Aí ele já te deu os feedbacks, você fala assim, pum, você foi desligado. Isso numa segunda, terça-feira. No dia seguinte, 8 horas da manhã, você acorda. 7h30, 7 horas da manhã você acorda. E eu falo, o que eu vou fazer? E agora? Como é que eu trabalho isso? É a ausência desse objeto. É a ausência desse momento. Depois você vai ter a dor e o desespero. Então, assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí quando a pessoa geralmente tende a buscar os processos de terapêuticos, onde ele precisa reorganizar e reelaborar. É quando o Freud vai falar elaboração, reelaboração, cura pela fala. Então, é quando ele vai falar sobre isso. E aí, você me perguntou o que vem depois dessa fase? Vem a melancolia. Você fala assim, tá, Freud escreveu em 1917 o livro Luto e Melancolia. E aí ele começa a falar que a melancolia, assim, de forma mais simples possível, é o luto não tratado. É o luto não ressignificado, não reelaborado. É, é um desejo de você se consumir pelo objeto, pela falta. É você olhar para você e se sentir castigado, é você sentir uma necessidade de proporcionar em você algumas dores físicas ou psíquicas ou emocionais. Você começa a falar em querer morrer. Fala assim, eu não consigo viver num mundo onde fulano não vive, onde aquele muito de desespero. E aí, quando você não consegue reelaborar o luto, você entra na melancolia. Freud vai dizer assim, de forma bem técnica, e aí colocando uma lente para os nossos colegas aqui, é a sombra do objeto. É quando o objeto ele entra num momento onde de sombra, ou seja, esse objeto não está mais aqui. Eu estou doente, eu estou
apático, eu estou, não sei o que eu faço para ter esse objeto, mas esse objeto não vai voltar. Ou se voltar, por exemplo, se for um emprego, um relacionamento, qual o custo emocional para você? Então, qualquer coisa, o Freud vai dizer que é qualquer coisa que te tira o brilho. É qualquer coisa que você vai observar que está... É qualquer coisa que você vai perceber que está te ofuscando. Então, assim, é normal você viver o luto? É normal. É normal você entrar na melancolia? Aí já é um pouco patológico, precisa ser observado com um pouco de parcimônia, porque quando você olha a melancolia, você consegue observar o seguinte, Freud vai dizer isso, o luto é um processo e ele tem um fim. Pode demorar um certo período de tempo, mas ele tem um fim. Pode ser 1 ano, 2 anos, ele tem um fim. A melancolia, que é um nome prévio para depressão, vai ser aquele momento que não tem cura. A depressão não tem cura, a melancolia tem cura, o luto tem cura, a depressão não. Então você vai ver pessoas que têm anos e anos passando por um processo de depressão, e aí você fala assim, por que eu estou querendo trazer isso? Porque vamos beber água da fonte, não vamos reinventar a roda. O que o Freud vai dizer? Qual o luto, qual o objeto que ele está perdendo? O que ele não está conseguindo ressignificar e reelaborar que ele não está vivendo? Então, a gente precisa olhar para a pessoa que está na nossa frente com carinho, com ternura, para saber o seguinte, existe uma dor emocional ali. E essa dor emocional é dela. Eu não posso fazer juízo de valor se é certo ou se é errado. E aí, me permita trazer um caso de um dos cursos que eu fiz de psicologia. Eu tive um professor que falava o seguinte, ele atendia uma mulher, duas mulheres, né? Uma na sequência da outra. A primeira mulher, nessa faixa dos seus 50 anos, bem de vida, ela chegou porque ela estava com uma dor emocional muito grande. O marido havia sofrido um processo de perda de função de um cargo e a qualidade de vida daquela pessoa caiu. Caiu ao momento onde ela não conseguia mais simplesmente Luz, comprar uma bolsa da Gucci de 15 mil reais. Ela não conseguia mais ir para uma festa. Só uma bolsinha de 15 mil, coitada, agora eu fiquei com pena. Assim, ela não conseguia ir, Lúcio, para os Andes, para os Alpes suíços ou para uma viagem com regularidade como ela fazia 2 vezes por ano. Ela tinha um processo de perda ali muito grande, era dela tudo ali. Era a vida que ela conhecia, né? Que ela tinha, né? Era a realidade. E aí, o paciente seguinte desse meu professor era uma mulher, em sua casa dos seus 30 e poucos anos, mãe de família, que tinha perdido um filho por um acidente de carro, acidente de alguma coisa. Mas ele vinha, o filho novo, entre os seus 15 a 20 anos, veio a falecer, veio a óbito. Ela estava vivendo um luto e eu ainda não sou pai, e eu não sei descrever qual é a dor de perder um filho ou ter próximo a isso, eu não consigo descrever, mas quem consegue perceber essa dor. 2 dores emocionais, 2 processos de luto, 2 melancolias, 2 perdas. O objeto está faltando. Eu posso dizer que uma é frescura da outra? Eu, como terapeuta, não posso fazer juízo de valor. Com certeza. Eu preciso acolher aquilo dali, porque aquele espaço é dela, aquele espaço é o momento dela. E aí a gente vai passar por essa parte dessa parte do luto, da melancolia, a gente precisa ver o seguinte, a melancolia não é de agora, não é uma coisa recente. Então, se a gente pegar uma cronologia da melancolia, a gente vai ver que antes de 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele criou a teoria dos humores, onde ele fala já da melancolia. Pessoas naquela época eram cometidas, principalmente, e aí existem algumas correlações, na época do outono, do inverno, naquela proximidade, você tinha as pessoas que eram acometidas pela doença,
de perder o vigor, de perder a vontade de viver. Depois você tem no século XVII, na Revolução Francesa, um novo olhar para isso. Depois você consegue, no século XX, no século XIX, a questão da psicose maníaco-depressiva é uma coisa muito mais, as questões pré-freudianas, onde eles começam a ver pela parte da biologia, onde eles começam a ver pela perspectiva do funcionamento orgânico, e Freud, em 1917, lança o que ele chama do luto e melancolia. Aí você consegue perceber, a gente tem dois lobos internos, a gente está falando de comportamento. Então, o que vem a ser o comportamento do maníaco depressivo? Já começa a perceber, olha, são questões onde existe uma perda, existe um processo que ele tem de caráter bioquímico, sim, não precisamos nos furtar isso, mas também tem umas questões subconscientes. Lúcio, numa das minhas pesquisas, eu vi uma autora chamada Sylvia Oens, ela fala no livro Tudo é Psicanálise, tudo que você precisa saber sobre psicanálise, ela coloca lá, você sabia que a psicanálise é a única área de estudo da psique humana que entende que o transtorno, que a personalidade maníaco-depressiva vem de questões inconscientes e não só questões orgânicas? É uma das únicas áreas. Porque faz sentido isso, porque eu perdi um objeto, eu estou com alguma ausência, mesmo tendo questões orgânicas que impactam isso, e a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho, a gente precisa observar essa questão do comportamento. E aí Freud ele vai falar o seguinte, então eu tenho o luto, eu tenho a melancolia, e o luto, a melancolia é o luto mal curado, é o luto não vivido, é o luto não experienciado, e aí eu vou ter a mania. Aí você me pergunta, o que é a mania? A mania nada mais é do que o lado completamente oposto à melancolia ou à depressão. Se a melancolia é a ausência de vida, a mania é definida por Freud como a vitória sobre o objeto, ou seja, eu acho que eu venci esse objeto. Eu estou livre de qualquer subjeição, estou livre de qualquer indiferente, de qualquer impacto. E o maníaco, a pessoa que tem essa questão da mania, ele tem um desapego, um desenfreio. Freud vai dizer que ele se assemelha muito a uma pessoa que está num estado entorpecida. É aquela pessoa que está eufórica, aquela pessoa que está segura de si. São momentos onde a pessoa vive uma felicidade que não é real, vive um momento que é dela, vive uma questão muito própria. Então, ela se enche de conhecimento, de vigor, ela acha um brilho, mas esse brilho é opaco dentro dela, e é uma forma que ela tem de buscar uma rejeição do seu subconsciente, do seu inconsciente, uma forma que ela tem de negar. Ela vai continuar negando essa dor, mas ela vai negar pela fuga. Então ela vai falar assim, é aquela pessoa que depois de um período de luto vai estar fazendo brincadeiras, fazendo xixi. E aí o que acho legal nesse processo, Lúcio, no setting, você vai ver que é aquela pessoa que tem um nome técnico para isso, eu não vou lembrar, mas vive da verborreia, aquela pessoa que entra na sessão, tudo bom? Eu não sei como é que eu lembro que que eu aprendi um pouco muito com você, né? Que você foi o meu terapeuta. Eu quero mandar um beijo aqui para Camila, minha terapeuta que está nos assistindo. Eu gosto de chegar para a pessoa. Como é que você chega para o meu paciente? Como é que você chega aqui para o nosso encontro? Como é que foi sua semana? E a pessoa vai começar a falar, vai começar a dizer, e aí a pessoa começa a falar assim, boa noite, como é que você chega aqui? Aí a pessoa começa a falar, e aí, psicanálise, associação livre, ela fala o que vier. Então ela vai falar de tudo, e a gente quer aquela atenção flutuante, vai anotando uma palavra aqui, outra ali. Então, em 30 minutos, ela já falou da mãe, que brigou com a mãe, que brigou com a namorada, que não sei o quê. Então ela começa a ter um momento de verborréia, porque ela está na mania. Calma aí, a gente precisa observar isso, o que está acontecendo. Então,
ela está no meu euforia. Então, aconteceu alguma situação que ela estava para ganhar um prêmio, então ela fica naquela euforia, naquela euforia. Só que isso precisa ser observado com parcimônia também, porque precisa ser levado em consideração, porque a gente, às vezes, a pessoa só tem aquela 45 minutos para falar de todo um sofrimento. Então, a gente não pode chegar rotulando, mas é aquela pessoa que na sessão vai falar muito. E aí, se a gente for pensar também, assim como na melancolia tem uma cronologia, eu coloco aí uma cronologia da mania, então, antes também do século, dos 400 anos antes de Cristo, a pessoa já começava a falar sobre isso. Depois, no século XVII, também vai começar a falar sobre o ciclo maníaco-depressivo, e aí a gente já começa a observar o seguinte: ciclo maníaco-depressivo. Tira depressivo, coloca melancólico. É um ciclo. Eu estou bem, eu estou mal. Eu estou bem, eu estou mal. Então, eu fico num movimento pendular, onde, para cada momento onde eu tenho uma tristeza profunda, um momento de profundo ressentimento, apatia, eu vou passar por um processo onde eu vou para o outro extremo, onde eu vou viver momentos de muita euforia, excitação, onde eu vou ver momentos de muita energia, vou ter muito seguro. Ele vai começar no século XVII, Thomas Williams começa a perceber isso. Continuado a Freud compara a mania com as crises tóxicas, ou seja, ele começa a associar a mania com crise de drogas, ou seja, a pessoa não usou droga, mas ela está vivendo uma espécie de entorpecimento emocional tão grande como se ela tivesse usado drogas. E naquela época a gente sabe que era permissivo o uso de cocaína para alguns tratamentos psicanalíticos, alguns tratamentos terapêuticos, né? Até a gente descobrir o quão ruim e violento é para a nossa saúde. Você tem depois outros pesquisadores, até que você vai falar que Lacan vai dizer da rejeição e de você reprimir a sua subjetividade, seu inconsciente, você vai reprimir. Você não quer aceitar de um jeito, você coloca de um jeito tão preso dentro de você que você não quer sentir a dor da perda, então você vai para o outro extremo, onde você vai para euforia, e aí você consegue perceber a questão da mania. E aí eu trago uma comparação, o Lúcio, bem resumido, se você puder projetar aí, que o luto é a perda do objeto. Simples. É o próximo. Pode passar o próximo, que fica mais fácil. Esse não? Mas eu tenho outro que é isso, esse daí. É a perda do objeto. Eu tenho 4 estágios ou 5 estágios, dependendo do que você precisa. Você tem depois a melancolia, e aí eu gosto de dizer que é o luto mal curado, né? Freud vai dizer que é um luto mal curado, é um momento onde você está se fixando no seu objeto, você cria um apego patológico, onde você consegue começar a perceber que você não tem mais motivo para viver, então você consegue perceber isso, eu não tenho mais energia, então você tem toda uma questão sobre isso, e quando você vê a mania, é o extremo oposto, é o lado oposto da melancolia, é um espelho. Então, assim, eu estou aqui, meu espelho está lá, então se eu estou depressivo, meu espelho está na mania. Se o meu espelho está na mania, está na depressão, eu estou na mania. Então, ele vai funcionar nesse movimento pendular. Tá fazendo sentido, Lúcio? Tá. Ah, sim, está fazendo todo sentido. Que bom que você fez um estudo assim bem aprofundado, buscou lá na história, né, onde isso tudo começou, para que todos nós pudéssemos compreender bem. E aí, é o que eu te pergunto, onde entra aqui a personalidade maníaco-depressiva? Certo. Se a gente for olhar esse movimento histórico e esse passo conceitual, a gente vai olhar que a personalidade maníaca depressiva nada mais vem do transtorno bipolar.
Que a gente tem no nosso... Como é que eu posso dizer, Lúcio? A gente tem aqui no nosso momento atual algumas diretrizes que regem a saúde mental. Entre elas é o DSM-5, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, versão número 5, que ele vai analisar todo esse movimento que a gente foi falando. Então, num passado era só mania, no outro era só psicose, aí agora você tem toda a personalidade maníaco-depressiva, né? E aí ele vem trazer esse momento como transtorno bipolar. Mas, Lúcio, antes de começar a falar sobre isso, me permita fazer um comentário. Na clínica, a gente não trata a doença, a gente precisa tratar o paciente. E a gente vive num momento onde a gente está numa sociedade judicializada, qualquer coisa entra na justiça contra você. Não gostei do seu cabelo, pum, processo na justiça por assédio moral, por você ser isso. Então a gente vive numa sociedade judicializada, drogatizada, porque eu preciso fugir da realidade, então busco álcool, cigarros, drogas lícitas e as drogas ilícitas. E eu vivo numa sociedade rotularizada. Você precisa ser de esquerda, de direita, de centro, você é do partido A, da comunidade X. Então, a gente precisa ter todo um cuidado com isso. E aí, que a autora do capítulo que a gente está estudando, ele vai falar logo nos capítulos iniciais dela o seguinte: existe 5 características de você trazer um diagnóstico. É importante. Por que você tem um diagnóstico? Por que é necessário você chegar para você receber um paciente, analisando, que ele já vem com diagnóstico? E aí é interessante que uma ressalva para nós que somos psicanalistas: jamais, em tempo algum, podemos dizer que fulano, nosso analisando, ou tem um transtorno ou tem uma patologia. A única profissão que pode regulamentada, que pode dar um diagnóstico, é um médico, e na área da saúde é um psiquiatra, ou pessoas dessa área da saúde. Então, a gente tem 5 vantagens. Primeiro, que quando você chega um paciente, eu ainda não tive essa experiência de receber um paciente que já vem encaminhado para um psiquiatra com um CID que vai dizer assim, o que ele tem. CID é Código Internacional de Doença, que vem todo um conjunto. Você tem 5 possibilidades, 5 benefícios de você receber um diagnóstico. Planejamento terapêutico, ou seja, se você puder passar isso, a gente consegue dizer as vantagens de realizar um diagnóstico. Tem o planejamento terapêutico. Depois, você tem implicações para um prognóstico, ou seja, se eu tenho uma doença, que eu fizer tais medicações, tais comportamentos, eu posso ter uma questão de prognóstico, ou seja, em quanto tempo ele pode ter uma cura, pode ter uma alta, ele pode ter uma melhora da sua sintomatologia. Depois, você tem uma questão vinculada ao acolhimento do paciente. Você precisa receber o seu cliente, o seu paciente, estou analisando, de forma a que ele possa estar da melhor forma possível acolhido. Então, você não vai mentir para ele, você não vai enganar dizendo assim, em 4 sessões você está curado. Não, porque você está fazendo um propósito de relacionamento com o consumidor, com o seu paciente. Depois você tem que ter totalmente uma empatia. E aí por isso que é importante a gente voltar àquele caso de um professor que falou para mim numa sala, numa turma, não falou para mim, falou para uma turma, da moça que não consegue comprar uma bolsa da Gucci e a outra que perdeu um filho. Quem sou eu na vida dessas 2 pessoas para dizer que aquilo é ou não fútil, aquilo é ou não banal? Eu preciso ter um comportamento, ter uma percepção mais empática possível para poder acolher. E depois eu tenho quais são as etapas do meu processo, né, do quarta etapa, as etapas do processo, né, definição das estratégias. Eu vou abordar uma técnica de hipnose, eu vou usar um mapa noético, eu vou usar
eu vou usar um estudo de sonhos, desenho, eu gosto muito de usar desenho, então o desenho é uma forma de você ter acesso ao seu subconsciente, e assim, Interpretação de sonhos. Interpretação de sonhos, a gente vai ter um curso, né, recente, vai ter. E por último, Lúcio, assim, cara, se nada disso tiver bom para você, dessas vantagens, terapia é autoconhecimento. Então, buscar isso aí é autoconhecimento. E aí, você me falou você perguntou a questão do qual é a relação. E aí a relação é toda porque eu quero trazer alguns dados da OMS de 2019, da Organização Pan-Americana de Saúde, né? Em 2030, existe talvez esse número pode estar mais próximo do que nós vivemos hoje, a depressão vai ser a doença mais comum no mundo. Onde você fala doença, está falando de toda a melancolia, toda a tristeza, tudo que vem acometida com isso, né? Então, a depressão vai ser a doença que tem maior impacto no mundo. E se a gente for olhar esses 2 anos que nós vivemos na pandemia, Lúcio, a gente teve um aumento de 25% de pessoas que tiveram ou alguma crise de ansiedade ou alguma crise de depressão. Porque está vivendo esse momento do luto, da melancolia, dessa perda, né? A ansiedade ou a depressão afetaram 4 em cada 10 brasileiros na pandemia. A gente tem um grande impacto nos jovens de 16 a 24 anos, e a gente tem 28% apontaram que tiveram um diagnóstico de depressão ou alguma outra doença no período da pandemia. A gente não estava preparado para perder a liberdade. Então, assim, e aí você fala, o luto é tudo aquilo que tem a ver com a perda só de um ente querido? Não. Há 2 anos atrás, a gente não conseguiria estar aqui junto, porque era proibido. Ou um ano e 8 meses, coloca 2 anos, a gente não conseguia estar junto por conta do isolamento social, lockdown. Então, as pessoas perderam aquilo que lhe é mais importante, que é a liberdade. Então, as pessoas começaram a perceber, estão vivendo, as pessoas ainda vivem esse luto, as pessoas vivem ainda na mania da euforia do seu parceiro, da sua parceira. A gente consegue perceber esses dados, né? Outro dado que chamou a atenção quando eu estava levantando esses dados, Lúcio, é que 18 milhões de brasileiros são acometidos pela depressão. Atualmente, hoje, 18 milhões de brasileiros, né? E é uma estimativa de mais ou menos que a depressão custe 78 bilhões de dólares e vai ter um impacto significativo na queda da produtividade. Essa pergunta de que entra a personalidade maníaco-depressiva. Se a gente for buscar alguns dados epidemiológicos, 2 em cada 10 pessoas têm personalidade maníaco-depressiva. Eu quero fazer um comentário aqui. Você colocou algo assim que é muito interessante na questão da individualidade de cada um, né? A questão ali da moça que estava deprimida, né, entrando num processo ali de luto, porque não conseguia comprar uma bolsa de 15 mil reais. É claro que o primeiro pensamento que vem na gente é assim, coitada dessa aí, né? Igual eu mesmo pensei, né? Eu agi como uma pessoa comum, não como um terapeuta. Mas ali, quando nós somos terapeutas, né, a gente está ali em frente de um paciente desse, nós temos que usar uma regra, né, da psicanálise, né, que é da abstinência, você se abster, né, das suas convicções, dos seus julgamentos, porque isso é verdade. A pessoa está sofrendo, né? É aquela vida, é o que ela conhece, né? Isso para ela não é fácil. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Eike Batista, ele perdeu muita coisa. Imagina, o cara, na cabeça dele, ele ficou pobre. Ele devia ter milhões ainda lá nas contas dele, né? Ele devia estar morando na mansão, mas para ele estava pobre, que ele tinha bilhões e trilhões, perdeu esse dinheiro Agora está todo, só com milhões, né? né? Não tem mais bilhões. Tá pobre, agora eu só tenho 10 milhões na minha conta, né? Mas para ele, isso é uma dor, é um luto, para ele aquilo é verdadeiro. E aí nós, enquanto terapeutas, nós vamos ter que trabalhar com a verdade do nosso cliente, não com a nossa verdade, né? Mas sim, voltando à sua última pergunta, né, que seria a minha,
porque isso tudo tem a ver com as personalidades maníaco-depressivas. E só aproveitando, são 9h07, a gente começou um pouquinho atrasado, né? Um pocão, né? Então vamos procurar aí no máximo até 10, Não, porque 20 o minutos. pessoal lá do norte, eles dormem mais cedo, né? Já deve estar com sono aí. Então tá bom, pessoal. Brincadeiras à parte, manda ver. Então, assim, quando a gente olha para essa personalidade maníaco-depressiva, que agora a gente vai dar um novo nome para transtorno de personalidade, transtorno bipolar, a gente vai falar que 2 em cada 10 pessoas têm esse transtorno, são acometidos. Tem um índice de suicídio 13 vezes maior do que a população geral. Eles têm uma mortalidade, perdão, tem um índice de suicídio de 10 a 20% maior do que são cometidas as outras doenças. O pico da doença vem entre jovens de 15 a 24 anos, impacto da mesma forma homens e mulheres. Ele traz um alto custo social, por conta de você ter que internar a pessoa está num momento da vida economicamente produtiva, né? Então ele tem isso. Existe já estudos que têm fatores genéticos, então, ou seja, se seu pai, sua mãe foi diagnosticado ou é diagnosticado com transtorno bipolar, você tem entre 40% a 70% de chance de vir a desenvolver esse transtorno, e as variáveis ambientais também são importantes para você fazer o manejo. E aí um dado que me chamou a atenção, né, quando eu estava levantando, é difícil você dar o diagnóstico, porque você tem vários agregados. Assim, primeiro você tem a depressão. Aí você tem depressão maior, depressão menor, depressão mediana. Você tem questão de transtornos de humor, a questão de fobias sociais, a questão de ser antissocial. Então, uma pessoa que está sem vigor físico, sem interesse de sair, está com baixa vitalidade, as pessoas deu uma depressão. Começa a ver, mas depois da depressão vem uma mania, mas a gente não consegue perceber, porque a pessoa procura terapia ou na depressão ou na mania. E a gente tem esses ciclos, né? Então, a gente só vai conseguir ter um momento de diagnóstico nos Estados Unidos, eu não consigo achar uma referência aqui no Brasil, a partir do 4º ou 5º profissional, ou seja, você precisa passar por 4 profissionais da saúde mental, e no 5º ele vai conseguir te dar um diagnóstico de transtorno de bipolaridade, de transtorno de maníaco depressivo, né? Então, a gente consegue perceber isso. Mas, Lúcio, tudo isso, chegamos num ápice, que agora vamos começar nossas considerações finais, e você que está nos assistindo, nos escutando, que está participando, vê se você concorda comigo. Antes de você se autodiagnosticar depressivo, antes de você dizer que você tem mania, baixa autoestima, Lúcio, primeiro tenha certeza que essa pessoa não está cercada de idiotas. E não sou eu que digo isso, Freud. Porque para Freud, tem uma frase assim, a cigar e just a cigar. Um charuto é apenas um charuto. Um cruzar dos braços é apenas um cruzar dos braços. Estou aqui de braço cruzado, não significa que eu estou indiferente com você que está aí do nosso lado, ou com você, Lúcio. Eu estou simplesmente numa pose confortável que eu achei aqui, de boa. E às vezes a gente quer buscar respostas para tudo, e às vezes a gente quer diagnosticar. Então, não vamos correr. Então, antes de você se diagnosticar com alguma coisa, vamos tomar cuidado. Ou querer diagnosticar outro, né, dar diagnóstico. Ou você querer dar um diagnóstico. Aí agora a gente chega no nosso ápice, Lúcio, que é o seguinte. A gente está falando do capítulo 11 do livro Diagnósticos Psicanalíticos, da escritora americana Nancy McWilliams. E um livro escrito em 94, republicado, reeditado agora, nesses anos 2000, mas ela se baseia muito ainda no DSM, na versão número 2 americana. Então, ela traz alguns conceitos naquela época. Mas aí, quando ela vai falar assim, existe a personalidade depressiva,
existe a personalidade maníaca, ou hipomaníaca, que a gente vai falar. Então, o que é essa personalidade depressiva? É aquela pessoa que está no momento de dor e sofrimento. É aquela pessoa que, no momento do tratamento, você precisa acolher, você precisa amparar. Você não pode mentir para ela dizendo assim, vai dar tudo bem. Não, você fala assim, realmente está uma merda, está tudo ruim. E tá tudo porque é aquilo que você não, ela vai começar a falar do que vem a ser a personalidade, da pulsão, do afeto, e é tudo que ela trouxe. Por que eu optei por resgatar Freud nisso daí? Porque tudo que tudo que ela escreve nesse momento do capítulo é uma releitura de Freud, gostosa, fácil. Em alguns momentos ela vai trazer algumas implicações, e ela vai falar o seguinte: a pessoa está com o self tão machucado, ela está com o self tão doído, que ela não está preparada para enfrentar algumas coisas. Então, quando você olha o personalidade depressiva, o manejo terapêutico é acolhimento. É você conseguir abordar, acolher, não florear, você não pode florear, dizer assim, vamos ver, a pessoa está triste, não sei o quê, mas você fala assim, não, é o que a gente chama da positividade tóxica, né? Então, tem que tomar cuidado. Eu sou militante da psicologia positiva, uma outra vertente que eu uso nos meus atendimentos, que vai falar de saúde e bem-estar, só que a gente não pode negar que existe uma doença, que existe uma patologia envolvida. Então, você não pode falar, mas você pode, no movimento pendular, ajudar. Você pode, no movimento pendular, fazer com que a pessoa consiga perceber o momento da depressão, o momento da tristeza, mas também que nessa tristeza gera uma liberdade, existe coisas positivas dentro da dor. E aí tem um livro muito bom, eu não vou me lembrar o autor, o lado, a força do o lado obscuro, as forças do lado obscuro da personalidade, alguma coisa assim, que vai falar do momento positivo que você encontra na dor, como que você reenquadra, como você se encontra com isso. Então, ela vai falar sobre isso. Então, o que você tem que fazer? Acolher. Tem que tomar todo o cuidado para acolher. E aí ela começa a fazer algumas diagnósticos diferenciais. Por que é tão difícil você dar um rótulo de uma personalidade maníaca depressiva? Porque você tem, em alguns casos, personalidades narcísicas ou masoquistas que apresentam algumas semelhanças, ou seja, o Narciso quer ser o centro das atenções. Para Narciso tudo é espelho, né? Então ele quer buscar ser o centro das atenções. Então ele perdeu o objeto, então ele quer se colocar nesse objeto. Então de uma certa forma que ele quer chamar a atenção dos outros objetos para ele. Então ele quer ser o centro das atenções. Então numa personalidade maníaca depressiva, em um dado momento você está nesse momento onde você está perdendo esse objeto, você quer colocar alguma coisa. Então, você quer chamar a atenção para o seu sofrimento, para a sua necessidade, para aquilo que te faz falta, para a sua dor. Então, você age, tem um comportamento quase narcisístico. E outro, você tem pessoa masoquista, né? Então, você está tão no momento de dor, onde você tem uma dor tão grande que você quer sentir essa dor em você, seja por autoflagelação, seja por automutilação, seja por tentativa de autoextermínio, você está tentando buscar algumas coisas. Aí depois que ela fala tudo isso, ela vai falar das personalidades hipomaníacas, né, ou climatódicas, que é o outro lado do pêndulo. Se eu de um lado eu tenho as personalidades depressivas, do outro eu vou ter as personalidades hipomaníacas, e ela vai trazer tudo isso, todas essas correlações no capítulo dela. E o que me chama a atenção, Lúcio, que aqui a gente aprende na terapia, que então transferência e contra-transferência, né? Então o paciente, o analisando, vai trazer em você aquilo numa transferência, aquilo que é uma dor, pode ser a transferência positiva, uma transferência negativa, mas ele vai depositar em você uma questão de uma questão
dele que ele vai trazer para você, e você vai ter uma conta transferência, onde você vai devolver para ele aquele que é o espelho, então ele vai ter essa relação, transferência contra transferência. Só que aqui, essas pessoas são excelentes fujões da terapia. Aqui, ele é um processo de autossabotagem. Então, o que você precisa fazer? Quando você consegue perceber que ele está num processo de euforia, de excitação, de verborreia, falando muito, você precisa começar a ter alguns comportamentos para ver se ele não vai querer fugir da terapia. Porque aquele paciente que vem 5 vezes, aí desmarca, aí chega atrasado na sexta, na sétima ele falta, na oitava ele vai dar uma desculpa, não vai, aí posterga, até onde que ele vai fugir. Por quê? Ele está tão vivendo aquele momento de euforia que quando você traz ele para ver o que está por trás dessa alegria, ele tem um contato com a dor, com a perda do objeto. Aí essa perda faz com que ele não queira reviver, negue esse objeto, negue e queira sair. E aí você tem a Nancy Williams, ela vai trazer algumas questões, porque que é difícil você trazer esse diagnóstico, porque você tem, de novo, personalidades narcísicas, transtornos de compulsividade, questão da esquizofrenia e do déficit de atenção. E hoje, como todo mundo, nós temos o déficit de atenção, né? Então, todo mundo, de uma certa forma, vai ter um pouco da déficit de atenção, porque nós vivemos numa sociedade ansiosa. Nós vivemos num momento onde a gente está passando por acometimentos de situações qualquer, onde a gente tem muitas informações. Então, hoje, um jovem de 10 anos tem na palma da mão, no celular, informações que ele não tinha há muitos anos. Lúcio, agora, disso tudo, a gente tem o transtorno bipolar. E aí eu vou falar superficialmente sobre isso, para que a gente possa entrar na parte do manejo clínico e a gente possa ter mais tempo para a gente ter o bate-papo, né, para respeitar o tempo nossos colegas que estão nos escutando. Então, aí, tudo isso que a gente está falando, que a Nancy vai trazer no capítulo 11, personalidades maníacos depressivas, ela vai beber de Freud, de Lacan, vai trazendo, traz essas questões, aí a gente precisa falar assim, tá, e agora? No nosso tempo, no espaço 2022, a gente precisa dizer o seguinte, existe um DSM, Diagnóstico de Saúde Mental, versão número 5, que ele vai dizer que não existe mais personalidade maníaco-depressiva, que você tem agora transtorno bipolar. E é um transtorno de comportamento, onde você tem um aumento da atividade, dificuldade de concentração, aumento da impulsividade, para você, de forma bem mais direta, aquela pessoa que é 880. Ou você, ou é tudo ou é nada. Ou eu tenho tudo, eu estou muito no desespero, eu estou na euforia. Então, é aquela pessoa que sai de um estágio de tristeza absoluta no começo da manhã porque lembrou que não tem emprego, para o final da tarde está no barzinho, com os amigos enchendo a cara e brincando e rindo. Como aí? A pessoa sai de um 880 ou de um momento de completa estresse, de perda de um familiar até um momento assim. Então, a gente vai ter pessoas que têm essas características desse 880. Aí você tem... É só uma consideração aqui, Saulo. Aqueles que assistiram, né, o último Terapia em Foco com a professora Marlene, né, foi bem colocada essa questão do DSM, ele que é de Freud, da psicanálise, né? Então, a psicanálise, ela chama de maníaco depressivo. O DSM, né, ele foi formado por médicos, psiquiatras, né? Então, eles pegaram essas questões ali da psicanálise, observaram as deles, destrincharam tudo aquilo ali, que está tudo dentro da histeria, inclusive, e uma dessas questões que saiu ali da histeria era esse transtorno ali maníaco-depressivo, fazia parte, e agora eles trouxeram para o DSM-5, onde eles estão chamando aí de transtorno bipolar. Tá? Então, só para que você entenda. E é importante nós entendermos também, observarmos essas características, porque certamente, em um dado momento, você vai ter um cliente
que têm comportamentos assim. E muitas das vezes eles também precisam de fazer acompanhamento médico. Como o Saulo bem colocou, nós não vamos dar diagnóstico, mas nós percebemos as características e, vendo a necessidade, a gente encaminha, né? A gente sempre quando eu estou com alguns clientes, com alguns analisandos, eu começo a fazer o acompanhamento, se eu percebo que ele tem necessidade de uma intervenção medicamentosa, ou se tem uma necessidade de algum diagnóstico, eu recomendo, eu falo assim, você precisa. Eu comecei a atender uma paciente, tem uns 10 dias, eu suspeito, pelo caso que ela trouxe, que ela é mãe, está com um filho de 4 meses, teve uma gestação um pouco difícil, com várias situações ambientais na vida dela, sociais, e agora ela está passando por um grande estágio emocional. E aí, uma das questões que me chamou a atenção, será que pode ser uma depressão pós-parto? Então, é uma coisa que no diagnóstico, eu não posso dar o diagnóstico, mas é uma coisa que eu vou começar a investigar para saber se ela precisa ser encaminhada para um psiquiatra. E eu perguntei para ela se ela tinha essa disponibilidade de buscar um acompanhamento psiquiátrico por alguma situação. Ela falou que tem, onde ela tem as UPAs, tem as questões que tem médico e tem. Eu falei, então tá bom, então a gente vai acompanhar. Então já cheguei nos primeiros encontros, falei, olha, eu estou percebendo isso. Pode ser, eu não tenho autoridade nem autonomia, mas pode ser isso. Vamos continuar conversando sobre isso? Vamos. A gente está nesse processo. Tem uma pergunta ali que eu acho que ela vem bem a calhar com o seu próximo slide. Foi feita pela Miriam. Ela diz assim, ó, existe um padrão comportamental para o maníaco depressivo, ou seja, pessoa que tem o transtorno bipolar? Existe alguns traços de comportamentos. É difícil dar um rótulo, porque existe sempre umas questões associadas. Mas se a gente pegar característica maníaca depressiva como ela se configura, se materializa, ela tem uma exaltação de humor. Ora ela está triste, ora ela está muito feliz. Ela tem momentos de muita euforia, ela tem momentos de muita excitação, ela passa por momentos de hiperatividade. Eu estava procurando essa palavra, loquacidade, eu chamo de verborreia, né? É aquela pessoa que fala e fala muito, e fala de forma exagerada, e fala de forma até inconveniente, ou seja, ela começa a expor os tais dos segredos da família. Não, porque minha mãe traiu meu pai há muito tempo atrás, coisas que eram um segredo da família, ela começa a falar, não, porque numa reunião ela vai falar que alguém vai ser demitido e dar uma spoiler, então ela começa a falar e falar muito de forma exagerada, e até você não consegue saber o que é certo, o que é errado, é que famoso que é fato ou fake, então você precisa ter. Então, existem alguns padrões de comportamento. Essa pessoa tem uma diminuição do sono, ou assim, ela está tão no momento, está tão nesse momento assim, procurando esse objeto que ela perdeu, que ela perde que o sono passa a ser impactado. Algumas pessoas nesse maníacas depressivas, elas começam a ter compulsividade, exacerbação pelo sexo, pela sexualidade, então vai começar a ter comportamentos sexualizados, então vai querer fazer sexo muitas vezes, vai ter comportamentos compulsivo de compras. Então, sabe aquele livro, Lúcio, que a gente ficou de escrever junto? Uhum. Que a gente vai publicar daqui a 5 anos? Então, eu já comprei a gravata para o lançamento hoje. Não só a gravata, mas eu já comprei até a placa do título. O futuro carro que eu vou ganhar com dinheiro daquele prêmio, eu já estou negociando. Ou seja, a pessoa começa a ter compulsividade, exageração. Então, a gente começa a ter essas percepções. Ela começa a perder o comprometimento de crítica, ou seja, ela não sabe receber crítica, ela não sabe mais uma piada. Você vai fazer uma piada, ela acha que é uma crítica. Você vai fazer uma crítica, ela acha que é uma piada. Ela começa a perder essa noção de esses comportamentos, né? E aí, para você rotular essas questões, né, você precisa ter, para cada processo de mania,
você precisa ter um processo de depressão. Então, é um ciclo maníaco-depressivo. Então, a pessoa vai estar sempre tendo esses dois vertentes. Então, ela vai ter momentos de muita baixa produtividade, muita baixa energia, para momentos de excitação, momentos de irritabilidade, momentos de agressividade e compulsão. Ela vai ter compulsões assim mais desatentas, né? E aí, quando ela está na fase mais maníaca, né? É que a gente falou, foi mais na fase da depressão. Quando a gente está na fase mais da mania, ela vai ter alteração de pensamento, ela vai ter, ela vai ficar distraída, incapacidade para fazer alguns comportamentos sociais. Então, ela vai ter dificuldade. Consegui responder a sua pergunta, Elisete? Miriam? Agora, Lúcio, já chegamos para os nossos finalmente, né? Como é que é o manejo clínico desse paciente, né? Quando você olha, quando você recebe um paciente, e aí os nossos colegas vão ver naquelas técnicas psicanalíticas mais para o final do curso, que a gente começa sempre pela anamnese. E a anamnese, ela não se completa numa sessão só. Vão ter vezes que você vai até em 5 sessões, 6 sessões, você ainda está fazendo algumas questões da anamnese, né? Então, como é que é o manejo clínico? Primeiro, você tem que ter um acompanhamento terapêutico. Ponto. A pessoa precisa ter um entendimento do objeto perdido, identificação e reelaboração da dor, e reorganização e reelaboração. Então, a pessoa precisa passar por isso, ela precisa, no terapeuta, perceber, existe um objeto, esse objeto me faz falta, eu não sei ainda o que é, mas me faz falta. E aí a gente pode ter uma fase psicossexual de Freud, um momento de sombra que vai falar que Jung vai falar. Então, preciso ter identificação e reelaboração da dor e reorganização e reelaboração desse objeto. Não desassociado, você precisa ter um acompanhamento psiquiátrico para dar um rótulo, para ver uma chancela se o que a pessoa está tendo são comportamentos ou são crises de transtorno de bipolaridade, e em determinados momentos você vai ter que entrar com medicação. Não só com medicações, mas também, em alguns casos, você precisa salvaguardar a integridade física e emocional do seu cliente, então ele vai ser convidado a buscar uma internação em hospitais especializados, ele vai precisar ser acometido de uma vigilância, você vai precisar ter momentos mais de proximidade com ele, ou seja, você não, ele não, é um cliente que você não vai deixar sozinho. Se é uma pessoa que está com predisposição a suicídio, você não vai deixar ele sozinho, não vai deixar um apartamento sem telas para que ele possa se jogar. Então, você vai ter todo esse manejo clínico do ambiente, da infraestrutura, e você também precisa ter um acompanhamento da família. A família também precisa ser um ponto de contato e convergência, porque às vezes tem uma charge que eu vi esses dias na internet, Lúcio, e já só fechando, é assim, numa obra, você tem o psicanalista ou terapeuta ajudando a pavimentar, segurando o analisando, tem o analisando nessa negócio, né, nesse chão com cimento molhado, pavimentando, dando linearidade, e vem a família com gatinhos pisando tudo aí, sujando todo e estragando todo esse processo, né? Então, é um momento que a gente precisa ter. Então, e aqui eu encerro com essa fase, essa piadinha, eu encerro o nosso encontro, né? E abrindo para as perguntas, para os nossos bate-papos, deixo aqui, quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar minhas redes sociais, meu Instagram, que é o que eu mais uso, meu e-mail, meu WhatsApp, a gente pode trocar figurinha, quem quiser agendar uma sessão, fique à vontade. Então, então tá aí aqui algumas situações. Muito bem, ô Saulo. Primeiramente,
parabéns aí pelas suas falas. Eu sei que quando a gente vê assim, né, parece ser tão fácil, mas não é fácil você preparar um estudo, né? Você já está há muito tempo já preparando esse estudo, e esse saiu muito bem, né? Já tem algumas perguntas ali, ó. Quem quiser fazer perguntas já pode colocar, tá? A Karina colocou aqui. O diagnóstico deve ser apresentado ao paciente, não corre o risco de rotular o paciente e limitar o tratamento. Aí o Júlio já até respondeu, né, que você falou exatamente o contrário, não dá a esse o diagnóstico para não rotular. Justamente, a gente deve evitar ao máximo essa rotulação, né? Eu acredito que o que o Saulo colocou um pouco atrás, foi até um comentário que eu fiz, se a gente perceber que o nosso cliente ele precisa de um acompanhamento médico, a gente deve encaminhar, né? Para isso, nós precisamos conhecer as características que eles estão apresentando ali, qual é as características que está ligado a algum transtorno, inclusive desde o ano passado que a gente vem estudando nesse programa Terapia em Foco sobre os transtornos de personalidade, e a gente sempre coloca que o objetivo do psicanalista não é fazer diagnóstico de cliente. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos tratar ele, como diz Jung, como uma outra alma humana. Está ali, vamos atender, vamos usar todas as ferramentas que nós temos. Mas se a gente percebe que o nosso cliente ele precisa de um acompanhamento com um médico, com um especialista, a gente vai encaminhar, né? A gente precisa, Lu, saber isso, e Júlio, obrigado por ter colocado, e a Karina pela pergunta. A gente não dá rótulos. Esses rótulos nos são dados. Eu só preciso saber quais são esses rótulos para saber se a pessoa que está rotulada atende as características do rótulo que foi lhe dado a ela. Então, uma pessoa que chega com diagnóstico de bipolaridade, Às vezes ela já vem com diagnóstico. alguém já deu esse diagnóstico para ela, seja um médico, seja ela mesma. E aí a gente precisa, no manejo clínico, acolher, entender, até para chegar e para suspeitar se não, o que ela está tendo não é um transtorno bipolar, pode ser um transtorno de humor, um outro tipo de uma questão mais narcisística, e aí que a gente pode, que aí o que a gente faz um parecer, um relatório para encaminhar para a pessoa ou para um profissional especializado, uma suspeita que a gente tem de algum comportamento. Está trazendo esses comportamentos, caracteriza o comportamento, mas não fala mais nada. Que quem vai ter que dar... Justamente. Você não precisa falar, ele tem... Eu suspeito que ele tenha... Justamente. Não. Coloca as características que ele que tem você vem apresentado. observado, você parece... E pronto, com aquele relatório que você traz, com as suas percepções a partir do que a gente viu, ele está apresentando momentos, isso, o médico profissional da saúde vai dar o diagnóstico que lhe é conveniente, que lhe é pertinente. Então, a gente não pode dar esse rótulo. E se a pessoa já chega com esse rótulo, todo mundo hoje vai carregar o rótulo de déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo hoje se autodiagnostica com TDAH, mas realmente não estamos tendo alguma coisa por trás disso, que a gente não está conseguindo reelaborar e reorganizar, que a gente precisa ir para terapia. Então, uma coisa interessante também, às vezes o cliente ele já aparece com esse rótulo, né? E aí eu acredito que a nossa parte é não focar no rótulo dele, mas focar na pessoa, trabalhar as questões dele, fazer ele perceber que ele é muito mais que aquele rótulo ali que foi colocado, e que muitas das vezes também é até um diagnóstico errado, né? Mas aí nós não vamos também falar, não, seu médico está errado. Não, vamos trabalhar a questão que ele trouxe para a gente, fazer ele pensar, se reconhecer, né? Autoconhecimento, assim né? O Nancy McWilliams vai dizer no capítulo 1 ou 2 desse livro, ela fala assim, tratamos pacientes e não as doenças. O rótulo que alguém vai te dar um rótulo, você tem um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, você tem depressão maior, então alguém vai te dar um rótulo, tá, o que você vai fazer com isso? Se você não reelaborar, se você não fizer a terapia, você só vai ter esse rótulo. Mas o que é a terapia? É o autoconhecimento.
O Vandeir, ele colocou assim, ó, onde está a diferença de um paciente depressivo e um maníaco depressivo? Quando a gente olha o diagnóstico de depressão, ele vai ter todo um rol, características do paciente que tem o transtorno de humor depressivo. Ele pode ter depressão maior, depressão menor, e vai ter todo um conjunto de critérios para você trazer essa questão. O maníaco depressivo, é o bipolar, o transtorno bipolar, ele vai ser um paciente que ele está tendo momentos de depressão, e ele está vivendo em um período, ou ele está tendo um pico de depressão, ele está tendo depressão, mas ao mesmo tempo ele está tendo crise, ou teve crise de euforia em algum momento, então ele vai ter esse ciclo. E aí quando você olha o transtorno bipolar, ele é categorizado em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1, aí eu estou fazendo uma alusão ao DSM, né? Você precisa ter 7 dias de dor e tristeza profunda, acometido ou não de um episódio maníaco, para que você possa ser rotulado e diagnosticado com transtorno maníaco depressivo. Pelo tipo 1. Pelo tipo 2, basta que você tenha algum episódio nos últimos 2 anos de mania. Eu acho que o tempo não estou seguro com relação ao tempo, mas nos últimos 2 anos, com relação à mania, algum tipo de episódio que você pode ser diagnosticado com transtorno bipolar tipo 2. A depressão, você vai ter que ver os critérios. É uma depressão maior? Ela vem de fundo emocional? Vem de fundo orgânico? Qual é a causa que exatamente está acontecendo com relação a essa depressão? Então, você precisa ter essa cautela, porque maníaco depressivo, ele está tendo episódios depressivos. Por isso que dar o diagnóstico é muito difícil de rotular assim, pá, você tem bipolaridade. Talvez a pergunta dele seja assim, talvez, porque ele fala onde está a diferença de um paciente depressivo e um maníaco depressivo. Nem todos os depressivos são maníacos depressivos. Sim, ok. Existem os depressivos que não têm episódio de mania e existem os maníacos depressivos, que no DSM-5 chama de transtorno bipolar, que a gente sabe que é essa alteração de humor. Vezes ele está muito eufórico e outras muito para baixo. Não é isso? Lúcio. Exatamente. Obrigado. Vamos ver se Oi, aqui tem Lúcio. outras perguntas. Oi, Lúcio. Lúcio, está me ouvindo? Oi. Diga, eu ouço aqui pelo celular. Sou eu, Júlio. Pode falar, libera aí o Oi. seu microfone. Eu vou aumentar o áudio aqui para a gente te ouvir. Um minuto. Está me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Só interessante, antes de mais nada, parabéns aí pela apresentação, viu? Eu anotei aqui muita coisa. Só para pontuar com o que você tinha falado e acrescentar aí na resposta do participante, a principal coisa assim, que é interessante a gente marcar é que a depressão ela fica muito no quadro da neurose, né? É uma forma de tratamento, né? É uma espuma de uma neurose, é classificada como uma neurose subjacente. Já quando a gente tem um paciente que está com esse quadro duplo de maníaco depressivo, aí você já entra no campo da psicose, é uma outra forma de tratamento. Então, a grande diferença básica a se entender, pontuando e somando com o que você passou, perfeito, é simplesmente isso, que se o paciente não tiver com esse movimento pendular que você bem pontuou, tiver apenas com isolamento, com a questão de viver o luto da perda, a depressão, exatamente a depressão na parte, né, da psicanálise, é exatamente essa questão, né, da situação de perda do objeto, exatamente aquilo que você havia falado, né? Uma depressão provocada por uma perda de uma ilusão, alguém que lhe roubou. Então, só depressão, neurose. Maníaco depressivo com essa alternância entre a fase maníaca e a depressiva, pontuando que tem a mista também, já entra no campo da psicose. Aí é uma outra forma de tratamento, é uma outra forma de abordagem, né? E contando que é sempre importante para o terapeuta pontuar, né? A neurose requer um formato de tratamento. A psicose, um outro formato de tratamento. Né? Então, naquele primeiro caso, sua depressão, acolher, entender o conflito. No segundo, no caso da psicose, é mais
o acolhimento desse paciente, mantendo esses significantes, né, para que o próprio terapeuta possa reordenar essa cadeia e refazer e reconstruir o real, tá? Então, só deixar esse ponto aí que eu acho que é importante para a gente aí, mas, mais uma vez, parabéns aí pela aula. Obrigado, Júlio. Eu anotei um monte de Obrigado. coisa aqui. Obrigado pelo complemento, obrigado, enriqueceu muito o nosso trabalho aqui hoje. Obrigado. Valeu. Obrigado. A Rosângela coloca assim. Acho que... Parece, deixa eu ver aqui se tem uma... Ô, Rosângela, por que a sua frase está assim, ó? Ou pode ser só uma ansiedade em um momento de uma situação problemática. Eu penso que ficou faltando alguma complemento aí para sua pergunta, não? Quer abrir o seu microfone, Rosângela? Deixa eu ver se tem aqui mais para cima. Não. Acho que um pouquinho... Abra o microfone, Rosângela, e fale. Eu fiz só fiz um comentário que, nesse contexto aí, que talvez não nós, na profissão de psicanalistas, muitas vezes muitas pessoas fazem colocações e, no momento de tribulação que ela esteja passando, ela pode ter, assim, aparentemente, sintomas de bipolar, e talvez não seja só aquele momento de ansiedade. É dentro desse contexto que eu quis dizer. Ah, tá. Inclusive, a gente sempre tem falado, né, dos traços, né? Traços quer dizer que você, às vezes, apresenta algumas características, mas você não é, são só traços, né? Então, nós passamos por tudo isso. Quem é que tem dia que não fica para baixo, que não quer papo com ninguém? Quem é que tem dia que não fica super alegre, extrovertido e tudo? Isso é normal, faz parte da vida. Aquilo que é em excesso, que Freud diz, que a gente deve observar, porque aquilo que está em excesso é que nos dá indícios de que a pessoa pode ser ou não, né? Pode ter uma personalidade ou não. Tá? Então, tudo é uma questão de observar muito, lembrando sempre que o mais importante é que nós estejamos trabalhando ali com o ser humano e que a gente deve fazer o possível, né, para estar ajudando esse ser humano a se encontrar. O Lúcio disse uma coisa aqui fantástica mais cedo, citando Jung, né? Conheço todas as teorias, domino todas as técnicas, mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então a gente precisa ter esse olhar humano e não do rótulo. A Cristiane Gama colocou assim: o que dizer? Quer dizer que o maníaco está sempre trocando a perda por uma mania em excesso? Boa pergunta. O maníaco quer dizer que ele está... Cristiane, não, ele não está trocando Ele não está trocando, né? Não quer dizer que está trocando a perda por uma mania. Ele está simplesmente rejeitando essa perda. E a forma que ele tem de lidar com a rejeição é não sentir a emoção, é não viver esse processo do luto, não trabalhar as 5 etapas, né, de tristeza, barganha, depressão, raiva e depois a aceitação. Então, ele está rejeitando, ele está colocando num nível do subconsciente onde eu não quero ter contato. Eu nego essa dor, então eu vou para o extremo oposto, eu vou começar a ter comportamentos para dizer que eu posso, eu quero, eu consigo, tudo aquilo que me afasta da dor que eu estou sentindo. Maravilha. Está respondido, Cristiano? Eu acho que a gente já pode começar a encaminhar aqui para o final, Saulo. A gente falou 10h45, são em Brasília. Pessoal, primeiramente, né, desculpa aí por esse atraso, já é a segunda vez que a gente faz o Terapia em Foco nesse formato. Hoje foi que eu tropecei no fio e ele deu uma desconectada ali, eu pensando que era o programa que estava dando problema, dando pau, mas não era, né? Depois, muito obrigado, Saulo, por você ter estado aqui conosco. O Saulo colocou que eu divulguei no grupo, né? Eu sempre divulgo no grupo dos nossos alunos que estão formando.
né, dando oportunidade para eles de trazer um estudo. Então, a maioria dessas pessoas que vieram aqui para o Sério Estudo foram ex-alunos, né, que hoje são psicanalistas formados, ou aqueles que ainda estão formando. A gente sempre tem essa ideia, sabe, de valorizar o nosso ex-aluno e o profissional, né? Se ele estudou no Instituto Âmago, a gente tem certeza que ele aprendeu, né? E a gente tem certeza também que ele deve continuar estudando, porque com certeza jamais nós vamos conseguir ensinar tudo de psicanálise para vocês, jamais, né? Quando nós formamos, a gente precisa de continuar estudando, é um estudo sempre. O Júlio sabe, ele tem um grupo ali de estudos, né? E direto está postando ali questões, trocando ideias, ali tem psicanalistas antigos que às vezes têm alguma dúvida, e isso vai aparecer sempre, faz parte, né? Então, assim, muito obrigado. Eu sabia que você ia trazer um estudo maravilhoso. Eu espero que você esteja com a gente no mês que vem, no próximo estudo, tá? E semana que vem, o Saulo vai estar apresentando o estudo de caso dele, né? Se consagrando psicanalista com a marca Âmago de qualidade, tá? Abração, boa noite, fique com Deus. Até mais, pessoal.